todos os amados ouvintes. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar apenas um versículo da palavra de Deus para a nossa reflexão desta manhã, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no verso 1. E assim diz a palavra do Senhor: Jesus perante Pilatos e perante Herodes, e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Meus queridos, esse texto nos fala sobre os momentos em que a multidão dos judeus conduziram o Senhor Jesus Cristo à presença de Pilatos para ser julgado. Antes, eles já haviam conduzido para o Sinédrio judaico, e lá levantaram falsas acusações contra o Senhor. E não foi diferente aqui. Quando eles o levaram e o apresentaram diante de Pilatos, continuaram com falsas acusações para querer de todas as maneiras matar o Filho de Deus. Mas aqui nesse texto, quando o Senhor foi conduzido, Pilatos viu nele a inocência, viu nele que não havia culpa alguma, mas o povo insistiu e dizia que o Senhor Jesus era um criminoso. Acusava-o de todas as formas para tentar, de fato, crucificá-lo e tirar a vida do Filho de Deus. Mas aqueles homens não sabiam que tudo isto que estava acontecendo era um cumprimento profético, porque na agenda de Deus, este dia já estava determinado na eternidade. E aqui eu quero enfatizar, meus queridos, que esta multidão que tomou a decisão e decidiu e matou o Filho de Deus, continua até o dia de hoje. Porque é fato que existem duas multidões no mundo. Uma multidão que crê no Filho de Deus e outra multidão que rejeita o Filho de Deus. Existe uma multidão no mundo que segue ao Filho de Deus e existe uma outra que rejeita o Filho de Deus. Existe uma multidão no mundo que de fato crê e teme ao Filho de Deus e existe uma outra multidão no mundo que rejeita e escarnece do Filho de Deus. Quando nós olhamos para essa narrativa, nós vemos que esta multidão que tomou aquela decisão de matar o Filho de Deus, de todas as formas, de rejeitar, porque eles já haviam rejeitado, eles já haviam escarnecido, eles já haviam decidido que eles não queriam o Senhor Jesus, mas eles queriam que soltasse a Barrabás. E não é diferente no dia de hoje. Nós temos visto muitos movimentos espalhados pelo mundo, em que muitos rejeitam a existência de Deus e negam a divindade de Cristo e preferem mais a Barrabás do que a Cristo, preferem mais aqueles que são criminosos verdadeiramente, aqueles que cometem ações criminosas do que o Filho de Deus. Não foi diferente naquele momento, naquele período, naquele século presente, mas no dia de hoje acontece a mesma coisa. Quando nós olhamos para o texto também, que está escrito lá em Mateus capítulo 7, no verso 13, é exatamente isto que está acontecendo, quando o Senhor Jesus Cristo alertava a humanidade: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Essa multidão que está entrando pela porta larga é a multidão que decidiu crucificar o Filho de Deus. É a multidão que decidiu, em sua grande maioria, matar o Filho de Deus. É a multidão que decidiu, em sua grande maioria, rejeitar o Filho de Deus. É fato, existem duas multidões hoje no mundo. E em qual delas, meu querido, você está inserido? Em qual delas, meu amigo, você está inserido? A multidão que rejeitou o Senhor Jesus, que conduziu a Pilatos e estava ali acusando o Filho de Deus com toda a veemência, com falsas acusações, com argumentos falsos, para querer de todas as formas crucificá-lo e matá-lo. Esta multidão não mudou, muitos estão seguindo por ela, muitos estão inseridos nela. Mas a multidão também que segue o Filho de Deus é igual àquela multidão que estava ali na cidade de Naim,
quando diz que muitos seguiam o Senhor Jesus Cristo, e aquela multidão estava carregando consigo a fé, a esperança e a vida, porque o Filho de Deus é a vida eterna. E o outro lado também diz, no versículo 7 e no versículo 11, do capítulo 12, do capítulo 11 do livro do Evangelho de Lucas, que existia também uma outra multidão que carregava consigo a morte, o desespero e o sofrimento, porque aquela multidão estava carregando o luto nas suas costas. Aquela multidão estava carregando o sangue nas suas costas. E não é diferente no dia de hoje, meus queridos. Em qual multidão você está inserido? Em qual multidão você está? Há duas decisões, há duas portas, há dois caminhos, mas um só caminho conduz à vida eterna, e este é Jesus Cristo, Filho de Deus. Está aqui, meus queridos, escrito. O Senhor, Ele não faz acepção de ninguém, mas lá em Mateus capítulo 22, verso 14 está escrito: por isso muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O problema não é a rejeição do Senhor, mas é a rejeição do homem para com Ele. Muitos ali naquele momento decidiram, diante de Pilatos: crucificai-o, crucificai-o. Essa foi a decisão da maioria. E muitos estão seguindo esta maioria. Muitos estão inseridos nesta maioria e nesta multidão. Mas o Senhor, Ele não leva em conta os tempos de ignorância do homem, mas hoje ordena em todos os lugares que os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor Jesus Cristo, Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é compassivo, Ele ama incondicionalmente, mas Ele também é justiça. Há um dia determinado por Deus, em que o Filho de Deus há de julgar o mundo. Aleluia. Está escrito na palavra de Deus, e disto nos deu certeza a todos nós, ressuscitando entre os mortos. O Senhor foi conduzido por aquela grande multidão, foi levado a Pilatos, foi julgado, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está presente aqui neste lugar para te dar um abraço de perdão. Glória a Deus! Não importa quão longe você foi, meu amigo, quão profundo você caiu, o Senhor está aqui para te receber hoje, para te dar um abraço de perdão, assim como Ele me deu um abraço de perdão. Eu que outrora também blasfemava contra o Filho de Deus, eu que outrora também estava inserido nesta multidão que acusava o Filho de Deus, mas Ele me perdoou, Ele me limpou, Ele me regenerou com seu sangue carmesim, e nesta manhã Ele pode fazer também, Ele poderá também fazer a sua vida, se você permitir, para a glória de Deus. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo está te fazendo convite, meu amigo. Não importa a situação em que você se encontra, não importa o estágio em que você chegou, não importa como você está, Ele quer te dar um abraço de perdão, Ele quer te receber. Nesta manhã, Ele quer mais uma vez te dizer que você é precioso para Ele, você é preciosa para Ele. Não perca tempo, faça uma reflexão sobre tudo quanto você tem vivenciado nessa vida. Jesus Cristo te ama e Ele te chama. Aleluia, glória a Deus, Glória amém. a Deus.